Glória a Deus. Querida igreja, boa noite, paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Só quem está feliz, levanta a mão. Glória a Deus bem alto aí, irmão. Jesus merece toda a glória, toda a honra e toda a adoração. É uma alegria poder fazer parte desse povo planaltino, como falo, dessa congregação abençoada aqui com cada irmão que tem nos recebido desde o primeiro dia que estivemos aqui no ano 2022, no mês de novembro que chegamos. Minha esposa Thalita não está aqui, ela manda um abraço para todos os irmãos, porque ela está ministrando na conferência missionária no Sumaré 3, onde eu estava ontem, e ela está lá, e por isso que ela não está aqui. Rickson também está com ela, mas ela manda um abraço para toda a igreja, e eu sei que os irmãos, pouco às vezes, durante o final de semana, nos vêm aqui, porque sempre nós estamos em atividades, em trabalhos evangelísticos aqui no interior, e nessa noite é uma alegria poder aprovar o Senhor, estar aqui com os irmãos, e principalmente nesse culto de missões, falando desse Deus que é um Deus missionário, irmãos, que foi aquele que tinha apenas um filho e decidiu enviar ele para cá, para a terra, para com certeza nós podemos ser alcançados pelo plano redentor dele mesmo. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar todos a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 25. Glória a Jesus. Livro de Provérbios, capítulo 25. Apenas o versículo de número 25 também. Provérbios, capítulo 25. E o versículo de número 25. Se você perceber que tem alguém perto de você que não tem Bíblia, se junte a essa pessoa, compartilhe a Bíblia com ela. E vamos todos acompanhar o que está escrito na poderosa palavra de Deus, amém? Provérbios capítulo 25, versículo 25, quem encontrou, dê glória a Deus. Glória a Jesus. Está escrito assim na palavra do Senhor, no livro de Provérbios capítulo 25, e o versículo de número 25. Como água fresca para a alma sedenta, assim são as boas novas, vindo de terras longe. Amém, meus irmãos? Fica com sua Bíblia aberta, que não vou meditar apenas nesse pequeno trecho da palavra do Senhor. Glória a Deus. Assim como água fresca para a alma sedenta, são as boas novas, vindo de terras de longe. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é um livro missionário, irmãos. De Gênesis a Apocalipse nós podemos encontrar a missão de Deus. Podemos enxergar Ele missionariamente, vendo um Deus querendo alcançar a humanidade, querendo se mostrar para toda a humanidade, querendo que a terra inteira se enche do conhecimento e da glória de Deus. E eu nesses dias, durante essas semanas, meditando um pouco sobre o livro de Provérbios, que estava meditando o livro inteiro, quando cheguei nesse versículo aqui, parece que estou vendo exatamente um conceito, uma visão que Salomão tinha sobre esse trabalho missionário que ia acontecer no livro de Atos, quando a igreja começasse a se expandir por toda a terra, até os dias de hoje que continua sendo feito. Assim como a água fresca, a água viva, a fonte de água viva para a alma sedenta, dessa mesma maneira são as boas notícias, as boas novas, a mensagem de que Cristo pagou por nós, vindo de terras de longe, para onde ainda não conhecem essa boa notícia, o que diz o texto, exatamente escrito por Salomão em Provérbios. Antes de eu falar um pouco exatamente sobre esse texto, que eu estava exatamente meditando sobre isso, a última vez que minha esposa veio aqui, eu acho que ela mostrou sobre um projeto que nós tivemos quando a gente esteve na Venezuela. Não sei quem estava aqui, quando a gente fez uma viagem missionária para lá. E antes de meditar um pouco e entrar dentro desse texto que nós lemos agora, no mês de maio agora, para os irmãos que nos acompanham de perto, a gente esteve indo lá no Paraguai apoiar o campo missionário, eu, minha esposa Thalita, com nosso filho Rickson. E antes de pregar, eu queria mostrar um pouquinho para os irmãos, está aqui em cima, algumas fotos e vídeos daquilo que eu vi de perto, que acontece lá no campo missionário. Irmãos, eu vou descer para cá um pouquinho. Eu queria mostrar para os irmãos um pouquinho daquilo que eu vi de perto, porque é muito importante e essencial exatamente a gente entender qual é a realidade do campo missionário, onde é que nossa oferta está chegando naqueles lugares. Eu sempre digo que missões é Deus alcançando pessoas no mundo, e quando a gente faz missões,
a gente está tendo um imenso privilégio de participar daquilo que Deus já está fazendo, não apenas no Paraguai, mas no mundo inteiro, amém, meus irmãos? Então vale a pena cada envolvimento que a gente tem com a obra missionária, vale a pena cada oferta que a gente manda para o campo missionário, vale a pena a gente investir na eternidade, sabendo que do outro lado Deus está fazendo coisas grandes, através de uma igreja que de terras de longe se disponibiliza para levar água fresca para a alma sedenta que está lá do outro lado esperando, amém, meus irmãos? Isso foi no mês de maio de 2023 que nós tivemos 15 dias. Inclusive eu quero agradecer aos irmãos daqui da nossa congregação de Mossoró. Sempre por onde eu passo nas congregações aqui na cidade de Mossoró, eu agradeço a todos, porque foram várias pessoas que nos apoiaram quando a gente começou a anunciar nas redes sociais essa viagem missionária. Várias pessoas que entraram em contato conosco, que nos abençoaram com oração, com contribuições, para que a gente pudesse chegar lá e levar essa água fresca para as almas sedentas também. Então o que eu quero mostrar para os irmãos aqui, um pouco da realidade do campo missionário no Paraguai, exatamente da realidade do que os povos lá estão esperando que alguém chegue exatamente para levar a mensagem do Evangelho até eles que precisam. A gente foi exatamente pela fronteira com o Brasil, saímos daqui em ônibus para o Recife, de Recife pegamos um voo para São Paulo, e de São Paulo até Foz do Iguaçu, e lá o missionário da base missionária foi nos buscar em Foz do Iguaçu, e atravessamos por terra, por carro, até a cidade de Leste, que é na fronteira com o Paraguai. Você pode colocar o primeiro, meu amigo? E aí a gente foi recebido na cidade de Leste pelo pastor Pedro Carvalho, que está desse lado aqui com o filho. Quem conhece o pastor Pedro aqui? Levanta a mão. Ele foi coordenador, eu acho que foi no Piquiri, não foi? Antes de ir para lá. Pedro Carvalho, quem está aqui. E desse lado, aqui estamos nós no meio com a camisa azul, Thalita e nosso filho Rickson. E desse lado aqui estão Anderson e Aninha, que é um casal bem novo, de 19 anos mais ou menos, entre os dois, 19 e 20, que o querido pastor Wendel Miranda de Baraúna enviou eles lá para o Paraguai, para esse lugar, para a cidade de Leste, para que eles entrassem e ficassem morando numa base missionária de médicos, que forma jovens em medicina através da faculdade, para que depois desses jovens serem formados, eles serem enviados para algum povo da janela dos 40, preferivelmente da África, onde não tem hospital, para que através da medicina eles possam servir como missionários, indo lá, curando através da medicina e falando do médico dos médicos, que é Jesus, irmão. Anderson e Aninha apenas tem 1 ano, irmão. Se eu cheguei lá, eles tinham pouco tempo. São esses que estão aqui, que nos receberam. E eu, quando entrei lá na base, tenho um vídeo. Pode passar o outro, meu amigo? Esse aí foi um vídeo exatamente aqui. A base missionária OGC dos médicos missionários, olha, estamos aqui. Base de missões em espanhol. É aqui onde estão os queridos Anderson e a Aninha de Baraúna. Alô, pessoal de Baraúna aí que acompanha. Eles estão aqui nessa base missionária. Tomamos café com ele, conversamos um pouco. Acabei de falar com um menino do Distrito Federal, outro do Amapá. Tem gente de vários lugares do Brasil que estão aqui estudando medicina, estão sendo alunos aqui na base, estudando medicina, se preparando para fazer missões nos lugares menos alcançados do segmento, principalmente da janela dos 40. Você é parte do que almoçou com eles? Está aqui desse lado, Anderson, já que estava lá. Já está o café. No momento que a gente chegou para esse café é paraguaio, né, lá, aí, na base missionária, irmãos, eu vi, isso foi extraordinário. Eu não pensei que eu ia passar por aí, pastor Beijo. Eu pensei que a gente ia direto para o pastor Pedro Carvalho, que é em Coronel Oviedo, mas a gente parou aí para conhecer a base e conhecer um pouco lá. Foi um momento bem marcante para mim, porque eu vi jovens entre 19 e 27 anos que estão morando nessa base de vários lugares do Brasil. Está Anderson e Aninha de Baraúna, tem gente de São Paulo, de Amapá, de Rondônia, do Rio de Janeiro, de Rio Grande do Sul, que estão lá bem novos, irmãos, se doando para estudar medicina, junto com um líder lá, que é o pastor Ceso, que está lá. Ele está ensinando os meninos, é ele quem recebe os jovens do Brasil, coloca eles dentro da faculdade, e depois de eles se informarem, a base junto com a igreja do Brasil, que enviou eles para lá, eles vão ser destinados para algum povo da África, para eles servirem através da medicina. E o local que escolhido pela base é um local onde não tem hospital, onde não tem nenhum tipo de serviço médico, para que eles sirvam como missionários através da medicina, com a sua profissão. Eu me sentei para almoçar com muitos deles. Depois que terminei, tomei um café e fui conversar com vários, que eu queria ouvir esses meninos jovens
18, 19, 23, mais novo do que eu. E eu conversando com eles, e um deles falou para mim, do Amapá, falou para mim assim: eu estou aqui estudando medicina, não para ganhar dinheiro, para ganhar almas para Jesus através da minha faculdade. Eu nunca vi tanta convicção num jovem daquele jeito, irmãos. Jovens estão sendo preparados aí para ir para aqueles lugares exatamente para ganhar almas para Jesus. Foi nesse lugar que a gente almoçou, esperando o pastor Pedro ir buscar a gente lá. Pode passar o outro, meu irmão. A gente chegou em Coronel Oviedo, que é a cidade fica mais ou menos a 4h30 da fronteira, que é exatamente na metade do país, no interior do país do Paraguai. E esse foi um momento de louvor lá na congregação Assembleia de Deus, Vida e Plenitude, lá em Coronel Oviedo, onde o pastor Pedro está dando continuidade ao trabalho. Da maneira que eles louvam a Deus aplaudindo, louvando a Deus com alegria. Seu irmão Daniel, louvado seja o nome do Senhor. Eles têm uma maneira cultural deles louvarem a Deus da maneira deles, é algo maravilhoso o que eles estão fazendo. Estive lá com o pastor Pedro acompanhando o dia a dia deles, o trabalho maravilhoso que ele está desenvolvendo junto com a igreja em Coronel Oviedo, não apenas pastoreando, mas alcançando povos não alcançados. Pode passar o seguinte, meu irmão. Isso aí, o pastor Pedro, Senhor, meus irmãos, estamos aqui. Bem baixinho. Pastor Pedro, Deus deu um No projeto país do Paraguai, na cidade de Coronel Oviedo. Neste exato momento, estamos aqui prestes a começar mais um projeto Mitangiru. Mitangiru é no idioma Guarani aqui do país do Paraguai, que significa amigo da criança. Estamos aqui para começar o projeto Mitangiru, onde estaremos evangelizando para os indígenas do país do Paraguai que ficam aqui no meio das ruas, onde no finalzinho também estaremos toda a congregação da Assembleia de Deus aqui do Paraguai, Vida e Plenitude. Estaremos aqui Pedro, aí a gente está no meio da BR. Com uma sopinha aqui cultural aqui um guisado. Aqui para todas essas tem um monte de indígenas que eles saem da selva, vão para a cidade para buscar comida. Eles não sabem falar espanhol, do país para espanhol, mas eles não sabem. E eles vão lá para o meio da cidade para tentar procurar comida, para depois pegar comida, passar uns 3 dias procurando comida na cidade e voltam para dentro do mato, lá na aldeia onde eles moram. E sempre estão. E quando o pastor Pedro viu aquilo, ele viu um povo que precisava receber o evangelho. Ele viu um povo que precisava receber da água fresca, que é sedenta para as almas. E nesse momento o pastor Pedro ele contou para mim, ele começou a tentar entrar para fazer um culto com os indígenas. E olha que coisa interessante, pastor Peixoto. Ele diz que quando ele chega lá, que ele tenta fazer um culto, os irmãos da igreja que ele está pastoreando em Coronel Oviedo falaram para ele: não vai dar certo não, pastor, porque lá quem manda é o cacique. E nem o governo se mete, nem o governo do Paraguai se mete com as tribos indígenas, porque eles são considerados patrimônio cultural do país. Nem o governo mexe com eles, não deixa eles tranquilos lá. Então o pastor Pedro, quando tentou entrar para ir para lá, que disse que queria fazer um culto no meio da BR, assim onde eles estavam lá, o cacique olhou para ele: não, aqui não, você não vem para cá, vai-se embora daqui, a gente não quer nada disso. E ele foi rejeitado. Aí ele tentando, orando a Deus, tentando procurar uma estratégia para ir lá. E o pastor Pedro disse que Deus lhe deu a estratégia. Ele disse: eu vou levar um panelão de guisado. Tem um negócio lá que eles chamam de guisado, que é uma comida que eles fazem lá com pimentão, com um monte de coisa, com uns feijãozinhos bem pequenininhos que tem, com macarrão. É um negócio deles lá, uma comida meio diferente deles que eles comem. O pastor Pedro fez um panelão e chegou lá. Aí o cacique disse: não, aqui não vem de novo não. Não, mas eu estou trazendo comida. Ah, então pode vir, o cacique disse. Aí ele deixou ir. Ele leva a comida. Isso foi tudo. A segunda disse: próxima sexta eu posso vir? Pode vir sim, traga mais comida, disse o cacique. Ele: tá bom. O pastor Pedro ia com o irmão Arnaldo, que traduzia toda a fala dele. Olha como são as estratégias do missionário no campo, irmão. Aí o pastor Pedro disse que na segunda vez ele leva de novo o panelão, eles comem, ficam alegres: obrigado, irmão, obrigado, estrangeiro, tá? Foi na terceira vez o pastor Pedro leva de novo o panelão. Aí chama o cacique e diz: eu posso ter uma palavrinha com todo mundo? Aí o cacique disse: pode, fica à vontade, irmão, pode, fica à vontade. Aí já começou a ter abertura para a pregação do evangelho. Aí ele começa a falar de que ele está fazendo isso porque ele vem de uma terra distante, trazendo água fresca, que é a palavra de Deus, o que a gente leu agora, para as pessoas que estão sedentas. E essa água fresca é água que Jesus falou para aquela mulher que estava lá no poço: se eu lhe der da água que você nem conhece, você nunca mais ia precisar beber dessa água aqui. O pastor Pedro começa a falar, anunciar o evangelho para eles,
Daqui a pouco, na próxima sexta-feira, o pastor Pedro disse: eu posso ter antes da palavra um momento de louvor? Pode sim, fica à vontade. Daqui a pouco o cacique deixou ele fazer um culto, irmão. No início ele disse que não, mas devagarzinho o pastor Pedro foi entrando. Deus dá estratégia para o missionário que está no campo, irmão. E mesmo que o inimigo se levante para tentar atuar do outro lado, dizendo aqui não entra, ele está vencido, porque tem uma promessa com a igreja: as portas do inferno não vão prevalecer com a igreja. Não vão. Eu vi isso de perto lá, e nesse momento foi o primeiro dia que a gente foi para lá. A gente tentou entrar, eu queria ver como era aquele. Eu tinha ouvido falar e agora eu participei lá de dentro e vi a coisa maravilhosa que Deus está fazendo naquele lugar. Pode colocar o vídeo? Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no país do Paraguai, na cidade de Coronel Vieira, e neste exato momento estamos aqui prestes a começar mais um projeto Mitanguiru, que é Mitanguiru é no idioma guarani aqui do país do Paraguai, que significa amigo da criança. Estamos aqui para começar o projeto Mitanguiru, onde estaremos evangelizando para os indígenas do país do Paraguai que ficam aqui no meio das ruas, onde no finalzinho também estaremos toda a congregação da Assembleia de Deus aqui do Paraguai, Vida e Plenitude. Estaremos aqui distribuindo marmitas com uma sopinha aqui cultural aqui consome, né? Um guisado. Um guisado, né? Aqui para todas essas pessoas que estarão vindo aqui. Vamos mostrar um pouco para você durante todo esse percurso aqui de culto e evangelismo aqui na rua. Um projeto de... Olha os indígenas, irmão, com a mão levantada. Olha a quantidade de indígenas aí. Esse povo aí não sabe falar espanhol. Eles são indígenas, vão para a cidade só para comer. E tanto quando o pastor Pedro fala que ele sabe falar guarani, mas ainda ele já está aprendendo espanhol, porque o país fala espanhol, na igreja ele tem que falar espanhol, mas quando vai para esses indígenas ele tem que falar guarani, e ele não fala muito. Eu aprendi a falar somente paz do Senhor em guarani, Deus abençoe. Que eles gostam quando vê que alguém que vem de fora quer falar o idioma deles, eles recebem. Eita, está pegando sua cultura, eles amam. Aí quando a gente chegou lá, nesse momento você está vendo aí que aí não tem estrutura, não tem palco, não tem luzes, só tem uns 15 banquinhos, um megafone e a chama missionária ardendo no coração, irmão. Eu vi lá de perto tudo que Deus está fazendo. Esses meninos estavam lá dentro, esperando o momento exatamente de receber quando o pastor Pedro chegasse lá, esperando o momento que ele chegasse lá naquele lugar. Deus está salvando gente aí. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar um pouquinho mais na frente, que vocês vão ver, onde eu estou pregando em espanhol e o irmão está traduzindo para o guarani. E eu vi algo tão maravilhoso lá, irmãos. Muita gente briga pelos grandes púlpitos nas grandes catedrais do Brasil, quando Deus já nos agendou nas praças, nas ruas, nos campos missionários, e está esperando que a gente vá lá e chegue até esse povo a levar a água fresca para as almas sedentas que estão do outro lado. E nós temos essa água que está nas nossas mãos. Pode passar o outro, irmão. Isso aí onde eu estava pregando em espanhol, o irmão estava traduzindo para o guarani, para você entender como é o idioma guarani. Eu vivo em Brasil com minha esposa e meu filho. Esse aqui é o paraguaio que está traduzindo, irmão. Eu não tenho casa em Brasil. Pero cuando leo este versículo, mi esperanza es que Cristo tiene una morada en el cielo para sus hijos. Jesucristo vino para darnos vida. Y Él es quien nos ofrece vida y vida en abundancia. Levante su mano en esta noche. Somos indígenas levantándose a entregar para Jesus nesse momento aí. Glória a Jesus. Reconocemos que te necesitamos, Dios. Esses são os meninos que depois da pregação estavam se entregando para Cristo aí nesse momento. O pastor Pedro toda sexta-feira está fazendo esse trabalho aí, irmão. Toda sexta-feira ele vai lá na esquina da BR, os indígenas já sabem que ele vai para lá, eles esperam só o pastor Pedro chegar, e eles já, quando a gente chegou no carrinho dele que está do outro lado, eles já foram lá ajudar a colocar os bancos, se sentar esperando o que ele ia falar para eles. E ele fazia tudo lá. Só que tem um povo que não todo mundo sai da aldeia e vai para a cidade. Tem gente que fica na aldeia esperando que os outros tragam a comida.
Aí, como tinham várias aldeias lá dentro tipo assim, saindo da cidade de Coronel Oviedo na BR, entrando assim no meio do mato, eles formam lá umas barracas e eles moram lá, no meio da selva. No meio daqueles matos onde eles estavam lá naquele momento, não é todo mundo que vai para a cidade. Aí naquele momento o pastor Pedro tinha falado para mim que ele estava orando, porque ele não apenas queria pregar para os indígenas que vinham para a cidade, ele queria entrar nas aldeias lá dentro da selva onde eles estavam e fazer culto lá. E o pastor Pedro percebeu algo, irmãos, que exatamente naquele lugar onde esses indígenas estavam vendo, eles estavam falando onde eles moravam, nunca ninguém tinha entrado para fazer um culto, irmão. E o pastor Pedro começou a orar, começou a pedir uma oração a Deus, e ele está agora entrando dentro das comunidades. Pode passar o outro, meu amigo. Isso foi um indígena. Irmão, isso aqui eu até filmei porque eu vejo aqui o que se cumpre no Apocalipse. Um indígena, depois que a gente estava cantando e louvando, um indígena pediu para ele louvar a Deus no idioma dele. Ele disse: eu quero cantar, eu quero louvar a esse Deus, pode me dar? E ele pediu o megafone que está na mão, pode dar play, irmão. Ele pediu o megafone para cantar a Deus aí, aquele hino que se canta aqui no Brasil. Veja aí o indígena. Um culto com os indígenas na rua. E aqui um indígena. Eu estava lá atrás com o violão para tocar quando ele ia cantar aí. Louvar aqui um louvor. Aqui louvar. Glória a Deus. Eles ficam meio com vergonha porque não sabem bem falar espanhol, como ele fala só guarani. Mas ele queria louvar a Deus, ele tem o desejo de cantar naquele momento. Aleluia. É isso que a gente vai ver no céu, irmãos. Gente de toda tribo, toda língua, idioma, louvando a Deus, juntos o mesmo Senhor, louvando o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu estava gravando isso aí, eu me lembrei daquilo que eu li. Glória a Deus. Deus sendo louvado em outros idiomas. Porque o Senhor é o maior. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, quando eu estava vendo isso aí, ele cantando em Guarani, eu acabava de pregar em espanhol, o pastor Pedro fala português, os outros falam Guarani, tinha 3 idiomas aí envolvidos nesse trabalho. Eu me lembrei daquilo que eu li no livro O Clamor dos Povos, não sei quem gosta de ler aqui, do missionário canadense Oswald Smith, que ele diz que fazer missões não é a tarefa principal da igreja. A tarefa principal da igreja é adorar a Deus, louvar a Deus. E missões existem porque Deus não é adorado e louvado em todos os idiomas, e Ele quer. Ele quer que toda língua adore Ele, que todo idioma e dialeto reconheça que Ele é Deus, não de Israel, de todo o mundo e de todos os povos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar o outro, amigo. Isso aí é uma foto de como mais ou menos o trabalho lá que eles fazem, com esses banquinhos, com megáfono. Pode passar o seguinte. Isso aí é o momento já, quando vamos lá, o guisado para eles. E já isso na cidade de Capiatá, Itauá. Isso foi exatamente numa cidade que fica já indo em direção para a capital, onde está o missionário André, em Caicó. O pastor Isaac Dias veio para lá. Eu conheci o missionário André, esse é o missionário André que está lá. Esse é a esposa que está cantando, ele fez um trabalho na rua. Nesse lugar aí, Capiatá e Itauá, como fica perto da capital, o pessoal já fala mais espanhol. Eles não falam tanto indígena. Onde fala mais em Guarani indígena é mais no interior do país, já perto da capital, onde o pessoal fala menos em indígena e se fala mais em espanhol, é mais tranquilo. Foi esse trabalho aí. Pode passar o seguinte. Isso foi em São Lourenço, que já essa é a grande Assunção, como se fosse a grande Natal aqui. É a parte da capital, bem grande, na Assunção. Essa igreja lá em São Lourenço é a igreja que foi pastoreada pelo pastor Milton. Quem conheceu o pastor Milton aqui?
Passou, se não me falha a memória, 20 anos lá. E hoje quem está lá é o pastor William Fonseca, que eu não conhecia. Me falaram muitas vezes dele aqui, mas eu não conhecia. Eu conheci ele aí quando eu fui para aquela igreja lá. Pode dar play. Eu fui num culto de missão, onde eu esteve com ele. Uma grande capital, uma igreja bem estruturada, bem grande, que está alcançando outros lugares, está se estendendo para outros lugares e que também fomenta a missão. Isso foi num culto de missão. Eu estou até com a camisa da Venezuela que a gente levou. Exatamente dentro, eu vou mostrar um pouquinho como o pastor William Fonseca colocou lá. Trouxe irmãos o culto aí dentro. Assunção, um trabalho maravilhoso. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Campo missionário fazendo culto de missão. Até no Paraguai, gente, olha, meu Deus do céu. Pode passar outro. Depois disso a gente começou a descer. E aqui é onde eu queria chegar, não sei. Aqui era onde eu queria chegar, as coisas que mais me marcou lá. Eu sempre falava, pregava e sempre mencionava a questão dos povos não alcançados. Um povo não alcançado, para quem não sabe, é definido com 4 palavras: sem igreja, sem Bíblia, sem cristãos, sem nenhum tipo de contato com o Evangelho. Não tem a mais mínima ideia de quem é Jesus e não tem nem a esperança de saber, porque não tem igreja, não tem nada perto deles que eles possam ter a oportunidade de ter contato e que alguém fale para eles o Evangelho. Isso é um povo não alcançado, onde não tem igreja, não tem Bíblia, não tem igreja, não tem nada. E lembram que eu falei que o pastor Pedro estava pregando para os indígenas? Ele começou a tentar ver onde eram as aldeias. Ele conseguiu localizar 2 e começou a orar a Deus, porque o pastor Pedro disse para mim: eu comecei a dizer a Deus: Deus, eu quero entrar lá dentro das comunidades e pregar para os outros indígenas também. Irmãos, e não é que nesse tempo que a gente esteve lá, os indígenas das comunidades começaram a ouvir o que o pastor Pedro estava fazendo, levando comida e falando de Jesus para ele, falando de uma nova verdade, de um negócio que eles não sabiam. 2 aldeias, 2 caciques deixaram que ele entrasse lá e fizesse um culto, meus irmãos. Não foi nem para levar comida, para fazer um culto. Disse: aquilo que você faz lá com aquele, eu quero que o senhor também faça aqui. E deixaram ele entrar. Agora foi uma vez para ele fazer um culto dentro de 2 comunidades indígenas, na comunidade Arroio Iguaçu e Potrero Guayaquil. Se você quiser, anote isso e ore por esses 2 lugares, porque isso foi algo tão incrível, irmão, que eu nunca tinha vivido disso aí. Um culto sendo realizado onde nunca ninguém fez um culto, e onde ninguém tem Bíblia, e onde nunca tinha sido pregado o Evangelho, irmão. Você sabe o que é isso, irmão? Você tem noção do que é isso? É fácil você subir aqui e pregar para alguém que já sabe, que tem a Bíblia na mão. É fácil você anunciar o Evangelho para quem já conheceu, vai voltar. Mas alguém que não tem a mais mínima ideia de quem é Jesus, alguém que nunca na sua vida leu a Bíblia, que onde ele mora não tem igreja perto, não tem crente, e pela primeira vez alguém está entrando lá para levar, irmão. Isso é ação de Deus na obra missionária, irmãos. E esse vídeo aqui mostra um pouco. O missionário William Fonseca de São Lourenço veio para lá, para entrar com eles na comunidade e fazer o culto aí. Pode dar play, irmãos. Para ver aí. Pode deixar bem baixinho. Aí, frente à igreja, lá em Coronel Oviedo, com todos os irmãos, para entrar na comunidade. Isso foi um momento histórico para o projeto Mitanguiru. E esse é dentro da comunidade. Olha que vai comunidade, no meio do mato. Eles não têm casas, eles fazem tipo uma lona para morar. E a gente levou toda a equipe. Olha os meninos, criancinhas. Para ele lá. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Depois de pregar, isso foi o primeiro de camisa amarela que veio se entregar para Jesus dentro da comunidade. Nunca tinha ido para a cidade e foi alcançado quando a igreja decidiu ir até lá onde estava a comunidade, irmãos. Pode passar o outro. Isso foi em outra comunidade. Isso foi, pronto, essa foto aí, essa eu tirei. Todos os indígenas da comunidade que se entregaram a Cristo estão aí, irmão. Irmão, você pode dar glória a Deus por isso?
Esse povo aí não ia para a cidade, não tinha a possibilidade de conhecer o evangelho, mas conheceram porque Pedro entrou lá para pregar o evangelho, junto com a igreja, levando a água fresca para esse povo, essa alma sedenta que estava dentro dessa comunidade indígena. Pode passar o próximo, irmão. Você viu que lá era de dia, estava o sol bem, porque o culto foi 3 horas da tarde. O mesmo dia, os 2 caciques aprovaram para ele entrar, e a questão é que ele tem que entrar quando o cacique aprova. Ele não podia nem adiar, porque o cacique disse, não, esse dia, senão não vai mais não. Aí ele teve que fazer no mesmo dia os 2 cultos. O primeiro começou 3 horas da tarde, e o segundo, quando terminou esse, a gente pegou todas as coisas e saiu correndo para outra comunidade para fazer esse culto que já foi à noite. Pode dar play aí. E a gente fez também do mesmo jeito o culto lá, e tinha esse monte de crianças indígenas nessa outra comunidade que aí é Arroio Iguaçu, onde também aconteceu um culto que nunca tinha acontecido. Glória a Deus. Aí tinha mais crianças do que adultos. As crianças foram mais para frente, os adultos ficaram mais para trás para ver o que ia acontecer. Pode passar o próximo, irmão. Isso foi algo também, um passo mais, uma abertura mais para a pregação do evangelho. O pastor Pedro fez um culto pela primeira vez nas 2 comunidades indígenas, mas não é algo periódico. O cacique diz para ele, você pode fazer culto hoje, e ele não fala nada, não, é só hoje, não pode mais não, só hoje. O cacique só permitiu aquele dia, e o pastor Pedro começou a orar, a pensar, o que é que a gente vai fazer com aquele povo que está lá, que se entregou, e eu não posso entrar porque o cacique não deixa mais. Eu preciso ir lá de novo para tentar acompanhar e ajudar os que estão lá, que não vêm para a cidade. E ele começou a orar a Deus para ver o que fazia, e um deles permitiu ele ir pela manhã para uma das aldeias, para de novo começar a fazer um culto só domingo pela manhã para ir para lá, não à noite. E ele começou a fazer a EBD infantil dentro da comunidade indígena, irmão. Onde nunca estava tendo escola bíblica dominical, agora está tendo dentro da comunidade. Eu tenho certeza que naquele lugar, quem sabe ainda o ano que vem, vai surgir uma igreja, vai nascer uma igreja dentro dessas comunidades, porque Deus está alcançando pessoas do mundo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pregando a palavra do Senhor. Então, pode aumentar o som, pastor. De jovens, de irmãos e irmãs que estão pregando a palavra. Tudo isso no idioma guarani. Ore, irmãos, pela obra do Senhor, pela obra missionária. Ore, irmãos, por aquilo que vem sendo feito aqui no país do Paraguai, para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus queridos, seguimos aqui na comunidade Arroio Iguaçu com a escolinha bíblica. E depois da escolinha bíblica nós temos aqui um rico compartilho. Então, meus queridos, siga orando pela obra do Honra aqui no país do Paraguai. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Olha as crianças. Dentro do salão lá, dentro da comunidade. Eles estão tentando ensinar espanhol para as crianças. Essa irmã é paraguaia. Ela é de lá do Paraguai. Estos son los panes para el alimento que los cuales vamos a colocar los panchos, y son 500 unidades de panes, por lo cual acá tenemos también la misma cantidad de pancho en salsa. Eles chamam a salsicha de pancho lá no Paraguai. Esses são panchos. Caserísimo, y en ello se va a calentar el pancho. Olha a quantidade de Irmãos, a sua oferta está chegando lá, irmão. A sua oração está acontecendo isso aí através do nosso envolvimento, irmão. É por isso que eu sempre digo, vale a pena cada envolvimento que a gente tem. Porque a gente não está lá, mas a gente não imagina o que Deus está fazendo lá naquele lugar. Pode passar o outro, irmão. Isso já é um culto de missões em Coronel Oviedo, onde eu estava falando sobre missões. Já foi na cidade, não foi exatamente na comunidade indígena. Pode passar o seguinte. Pode passar o seguinte. Esse aí não é um indígena não, esse é um irmão paraguaio mesmo que se entregou para Cristo aquele dia. Ele ficou curioso porque falaram que na igreja estava um venezuelano, não era um brasileiro, um venezuelano que estava lá, que falava o idioma dele. Ele foi lá para me conhecer e terminou aceitando Jesus no culto. A palavra entrou no coração em espanhol, foi em Guarani, ele se entregou para Cristo aquele dia lá. Pode passar o outro, irmão. Eu sempre digo isso aí. Quando se trata de missões, só tem 3 coisas para fazer: fugir, ficar olhando ou fazer algo.
o que é que você está fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar e deixar no próximo. E agora eu quero ler mais uma vez o texto que eu li com os irmãos. Provérbios capítulo 25 e o versículo 25 mais uma vez. Como água fresca para a alma sedenta, são assim as boas novas, vindo de terras de longe. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi de perto, não apenas no Paraguai, mas onde eu estava lá na Venezuela. Eu sou uma prova viva do que Deus está fazendo lá. Com todo o carinho do mundo, estive lá no Paraguai me entregando 100%, todo momento, vendo o que Deus estava fazendo, dando um pouquinho daquilo que eu posso fazer, para continuar alcançando pessoas junto com aquilo que Deus já está fazendo. Porque um dia eu estava na Venezuela também, irmãos. Eu também era o campo. Eu também não tinha sede. E uma família decidiu sair daqui e ir para lá, para nos levar à fonte de água viva que é Jesus. Para a gente conhecer e entender que esse mundo oferece tantas coisas para que o ser humano, não apenas no Brasil, irmão, no mundo inteiro, para que o ser humano tente matar essa sede que está dentro. Esse mundo oferece tantas substâncias líquidas para tentar oferecer, para que mate a sede, refrigerante, quem sabe tantas coisas que ele tenta experimentar, pensando que vai matar a sede, mas daqui a pouco tem de novo. É como aquela mulher que estava lá no poço, pegando água lá do poço de Jacó, aquela simples água que depois daqui a pouco ia acabar a água, ia ter sede, ia ter que pegar de novo. Mas Jesus ofereceu a água de fonte de água viva, a água viva exatamente que mata a sede do coração, que não vai precisar mais procurar de nada. É essa água, é desse jeito que se trata exatamente a obra missionária que nós precisamos entender que estamos fazendo no mundo inteiro, levando água fresca para as almas sedentas. E eles não sabem que é dessa água verdadeira que eles precisam. A gente tem na mão, toma todo dia, irmão, está aqui na mão. Todo dia nós tomamos dessa água. Todo dia nós estamos aqui exatamente bebendo dessa fonte de água viva, não precisamos de mais nada. Mas essa água aqui não é só para nós. Essa água aqui não é só para você, irmão. Tem alma sedenta que está esperando que a gente compartilhe essa fonte de água viva aqui que está na mão. Que não é palavra de sabedoria humana, que não é palavra de ciência, que não é escrito de filosofia, não. É palavra viva que vivifica e mata a sede da humanidade. Aquele livro que o pastor Wendel escreveu sobre evangelismo, ele disse algo incrível que eu nunca esqueço. O pastor Wendel diz que o maior nível de egoísmo é ter Jesus e não querer compartilhá-lo com ninguém. Eu preciso fazer algo, irmãos. O céu não é só para mim. Essa água aqui não vai se acabar, é fonte de água viva que não para de jorrar. E nós precisamos compartilhá-la com os outros. Precisamos entender exatamente que a única maneira em que nós temos a oportunidade de levar água até eles, enquanto nós estamos vivos aqui na terra, irmãos. Sempre digo isso. Fazer missões, a oportunidade que nós como igreja temos de fazer missões enquanto nós estamos aqui na terra, irmãos. Porque tocar um instrumento, louvar a Deus, cultuar ao Senhor, adorar a Ele, levantar a mão, falar com Deus, tudo que a gente faz aqui nessa igreja, nos cultos, a gente continuará fazendo pela eternidade na presença de Deus, irmãos. Agora, fazer missão, não. Quando a gente partir dessa terra, não tem mais chance de querer fazer missão, porque não vai poder. Quem lembra da história do rico e Lázaro? O rico morre quando está lá na eternidade, sem Cristo. Aí ele se lembra que tem 5 irmãos na terra e agora quer mandar alguém pregar para eles. E pai abre e diz: não, era para você ter pensado isso quando você estava na terra, aqui não tem como. Lá em cima eles têm Moisés e os profetas, que escutem eles. Por isso que a missão é urgente, irmãos. Por isso que é urgente ver exatamente que não apenas lá no Paraguai, mas em tantos lugares do mundo existem almas sedentas esperando que alguém de terras distantes leve a água de fonte de água viva que está na mão. Em muitos lugares do mundo estão esperando que a gente faça alguma coisa, se envolva com água e tente levar essa água até lá, irmãos. Eu estava assistindo um podcast aqui de um presbítero de Natal, da nossa igreja de Aderno, eu esqueci o nome agora. Podcast
Cristianismo inteligente. Estava entrevistando o pastor que esteve conosco no simpósio, o querido pastor Albérico Marques, que é o diretor do Departamento de Missões e Evangelismo de todo o Rio Grande do Norte aqui. E entrevistando a ele, eu queria ouvir um pouco, porque ele estava falando um panorama missionário de toda a IADERN em todo o Rio Grande do Norte, não apenas aqui. E perguntaram para ele quantos missionários a nossa igreja no Rio Grande do Norte mandou. E o pastor Albérico disse para ele assim: a gente tem mais ou menos entre 70 e 72 missionários, entre enviados e parcerias. E o entrevistado, que era aquele presbítero de Natal, disse: poxa, que bênção. E eles: não, que bênção não, misericórdia, porque é muito pouco para a quantidade de povo não alcançado que ainda precisam ouvir. O que a gente faz ainda é pouco. Estava querendo dizer o próprio diretor Albérico do Departamento de Missões do Rio Grande do Norte. Ou seja, que a gente ainda pode fazer mais, irmão. E a chance é agora, é hoje, enquanto nós estamos vivos na terra. Precisamos entender que Deus poderia ter nos salvado e ter nos levado para o céu logo. Por que Deus não fez? E fez questão de nos deixar aqui? Porque Ele nos salva, mas Ele quer nos usar para alcançar mais pessoas de perto e de longe. Na obra missionária, Deus pode lhe chamar para o outro lado da rua, mas também pode lhe chamar do outro lado do mar, com o simples propósito de aquela água que você bebeu e lhe saciou quando você era uma alma sedenta, você compartilha também com os outros, de perto e de longe, que precisam ouvir essa mensagem. É por isso que nós ainda estamos na terra. É por isso que Jesus ainda não voltou. É por isso que Jesus, Ele é misericordioso, como fala Pedro na sua carta, na sua segunda carta, no capítulo 3, lá nos últimos versículos. Não é que Deus está tardando a sua promessa de vir buscar a sua igreja, não. É porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos procedam ao arrependimento. E o povo vai se arrepender quando alguém chegar lá e levar a mensagem que é de Deus para eles. Alguém precisa ir, alguém precisa fazer algo, e somos nós. Deus não nos chamou para a gente estar sentado na cadeira esperando ir para o céu, não. Deus nos chamou para ser agentes, embaixadores de Deus na terra aqui, exatamente representando Ele, reconciliando o mundo com Deus. É disso que se trata a obra missionária, irmãos. E nessa noite, nesse culto de missões, é para a gente recapacitar. Você pode não estar lá, eu posso não ter o chamado para ficar morando lá, mas de alguma outra maneira a gente precisa fazer alguma coisa. De alguma outra maneira a gente precisa se envolver. De alguma outra maneira precisamos entender que para a obra missionária, a urgência da obra missionária exige de nós renúncia de muitas coisas e uma disponibilidade total em tudo, irmãos. Porque a chance é agora, a chance é nesse momento. Nós hoje somos salvos, hoje nós estamos aqui, hoje nós cremos em Jesus, hoje nós estamos caminhando para o céu, porque a nossa geração passada se comprometeu com a missão e nos alcançou. Agora a geração que vem na frente depende da nossa fidelidade à ordem missionária. A geração que vem de frente depende de nós, daquilo que nós estamos compartilhando e fazendo hoje, enquanto nós estamos aqui na terra, irmãos. Uma grande verdade que eu aprendi com um certo missiólogo, porque você pode conquistar o que você quiser nessa vida, irmão. O carro dos sonhos, a casa dos sonhos, aquele emprego que você queria, passar naquele concurso para assegurar tudo, aqueles estudos, todo o seu negócio próprio. Você pode conquistar o que quiser e no final dos seus dias, olhar lá na prateleira, na sua parede e ver todas as suas conquistas. Olha que bênção, tudo me esforcei, olha o que eu conquistei. Glória a Deus, né? Você merece tudo aquilo que você se esforça. Mas aprenda uma verdade missionária nessa noite. De todas as conquistas que você consegue aqui na terra, apenas uma nós conquistamos aqui e levamos para o céu. O que é, missionário Ricardo? Almas. Somente almas. Deixe-eu lhe dizer, infelizmente, que o resto você pode ter se esforçado muito, mas infelizmente você vai deixar tudinho aqui, não vai levar nada. Somente as almas que você conquistou. E pense comigo um pouquinho. Eu sei que isso aqui não é para dar glória a Deus, para pensar mesmo. Pense comigo um pouquinho. Se Jesus voltasse agora, daqui a 5 minutos, se a trompeta tocar e a gente for arrebatado e for para o céu, e Jesus lhe pedir conta, e lhe pedir para você abrir a mão, o que é que você vai apresentar a Deus hoje? Pense.
Quais são as conquistas que você vai apresentar diante de Deus? Porque o que você conquistou aqui não vai levar, vai ficar aqui, não vai ter como apresentar não. O que é que nós vamos mostrar para eles? Os tesouros na terra ou os tesouros no céu? Porque Jesus continua falando, a Bíblia não mudou. Jesus continua falando, fazei tesouros no... E quando a gente faz missão, a gente está conquistando tesouros no céu. Como que estão os seus tesouros no céu, irmão? O que nós vamos apresentar diante de Deus se Jesus voltar hoje? Se hoje fosse no seu último dia? O que nós vamos falar para Ele diante da responsabilidade do ministério da reconciliação que fala lá em Coríntios, que Ele colocou na nossa mão? Não, missionário, porque eu não sou pregador, eu não sou líder, o pastor ele não me coloca a fazer nada, porque eu não sei cantar, não sei tocar, não sei pregar, eu não faço nenhum tipo, eu não tenho habilidade nenhuma, não sei fazer nada. Quando se trata de missões, Deus não quer saber qual é a tua habilidade. Referente à obra missionária, Deus não quer saber quais são os versículos que você sabe decorado. Referente à obra missionária, Deus não quer saber quais são os talentos que vocês têm dentro. Deus não quer achar nenhum tipo de talento nem habilidade em você. Deus apenas quer achar uma coisa. O que, missionário Ricardo? Disponibilidade. É você dizendo, eu não sei pregar, Deus. Ok, está certo, mas você está disponível? Jesus, eu não sei fazer nada. Ok, está certo, mas você está disponível? Nem oportunidade eu recebo nunca. Ok, mas você está disponível? Deus está perguntando hoje: quem está disponível aqui nessa noite? Jesus está perguntando. Pode ser o menos indicado, mas Deus busca a gente disponível para a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode ficar em pé, pastor? Fique em pé neste momento que meu tempo está acabando, irmãos. Eu já estou encerrando agora. Louvado seja o nome do Senhor. Almas sedentas estão esperando que alguém vá lá do outro lado e leve a fonte de água viva que está na sua e na minha mão. Almas sedentas esperam por nós, por aquilo que a gente possa fazer, daqueles que estão de longe, porque um dia a gente estava lá e precisava também que alguém levasse para nós, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que a gente tenta imitar a Deus, que a gente tenta se parecer com Deus, a melhor maneira de você e eu imitarmos a Deus é fazendo missões, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus missionário. Ele tinha apenas um filho e fez desse filho um missionário. Levanta a sua mão neste momento e vamos orar agora. Um culto como esse para a gente pensar o que foi que eu fiz até hoje em prol da missão. O que foi que eu fiz até hoje pelas almas sedentas que estão rogando por água do outro lado. E aquilo que eu não fiz, o que eu posso fazer ainda melhor? Começa a falar com Deus, feche os olhos e levanta a mão e começa a falar com o Senhor. Deus eterno, Pai do céu, Senhor, diante de tudo que foi falado na Tua palavra e que foi mostrado aqui, o Senhor sabe que a minha oração sempre é a mesma, Pai. Faz arder a chama missionária nos corações onde não estava ardendo ainda, Pai. Abre os ouvidos espirituais do Teu povo para que eles possam sair daqui nessa noite ouvindo o clamor da Macedônia ali pedindo ajuda para levar a água fresca para essas almas sedentas. Toca os corações e mexe, Pai, na alma de cada um de nós, para que possamos entender a urgência da Tua obra, meu Pai, porque missões nasceu no Teu coração e o Teu desejo que esteja no nosso coração também. Deus, o que a gente faz é tão pouco. Nos ajuda porque nós queremos nos colocar disponível diante de Ti. Nos desperta para a missão se nós estamos dormindo no porão, porque nós precisamos, Pai, levar a sério e a urgência a Tua ordem missionária na nossa mão. Senhor, nos ajuda com responsabilidade a cumprir aquilo que o Senhor deixou na nossa mão. O ministério da reconciliação. Abre-nos os olhos espirituais para ver os campos perto e de longe, para que a gente possa fazer algo por eles. Nos usa nas Tuas mãos, meu Deus.
É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a ordem missionária é tão forte, eu sempre digo isso, que ela divide a igreja em duas partes: obedientes e desobedientes. E a pergunta é: em qual parte estou eu? O que é que nós estamos fazendo? Missões é urgente, é para agora, é para hoje, em nome de Jesus.